Primeira é que nós precisamos estar atentos para o fato de que depois de muitos anos, curiosamente, no começo do ano 2022, nós tivemos a introdução na nossa ordem constitucional da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Não estamos falando de mais um tratado ou convenção subscrito pelo Brasil. Nós estamos falando de uma convenção chancelada pelo país na forma do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, o que significa que ela adentrou as nossas normas constitucionais. Mas por que isso é tão relevante? Porque esta convenção, ela tem diretrizes que não são apenas principiológicas, mas também normativas sobre o nosso direito eleitoral. Ela vem, por exemplo, assim como abertamente ela fala sobre as formas diretas e indiretas de prática discriminatória, ela vai ao ponto de estabelecer o seguinte: os Estados-partes comprometem-se a garantir que seus sistemas políticos e jurídicos reflitam adequadamente a diversidade de suas sociedades, a fim de entender as necessidades legítimas de todos os setores da população, de acordo com o alcance dessa convenção. Então, veja, isso aqui não é uma diretriz de uma convenção internacional da qual o Brasil é subscritor. Não, nós estamos falando da Constituição Federal do Brasil. Nós temos uma norma constitucional que determina inclusão, diversidade. Mais do que isso, essa mesma convenção, em outro dispositivo, vai estabelecer a necessidade de adoção de políticas afirmativas, como nós já temos, por exemplo, em relação à questão da mulher, temos já em relação ao financiamento de candidaturas de pessoas negras. Políticas afirmativas como essa não são só desejadas, como são exigidas pela Convenção. E mais, no artigo 5º desta Convenção, se estipula que tais políticas afirmativas não poderão ser interrompidas ou cessadas, senão após resolvido o problema que as originou. Então, quando nós vemos determinadas leis, por exemplo, se estabelecerem por determinados anos uma política afirmativa, ok, se nós estivermos falando de políticas afirmativas em relação à igualdade racial, elas não podem ser interrompidas ou terminadas, senão após o alcance dos objetivos que levaram à instituição dessas políticas afirmativas. E como nós já temos políticas afirmativas nessas matérias em plena execução, então nós temos que lembrar disso, caso nós cheguemos, e certamente chegaremos ao final desses períodos, sem uma solução efetiva, não será caso de imaginar que o decurso do prazo encerre uma política tal. Em relação a esse tema de políticas afirmativas para a inclusão de populações afro-brasileiras no cenário político eleitoral, nós tivemos a consulta 0600-306, dígito 47, de 2019, que foi fruto de uma mobilização da Educafro Brasil, que eu tenho a honra de integrar como seu coordenador jurídico, e que, não com a minha participação, mas com o protagonismo de outros juristas da entidade, em 2019 convenceram um partido político a apresentar uma consulta que gerou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que as verbas de financiamento de campanhas devem ser distribuídos de forma proporcional, considerando a proporção existente entre as mais variadas expressões da racialidade, de acordo com o que estiver presente na composição das listas partidárias. Então, se nós temos 50
54%, 58%, 60%, 70% de pessoas da raça negra, por exemplo, pessoas afro-brasileiras, numa lista de candidatos a vereador, e aí nós temos que considerar a totalidade das candidaturas desse partido no país, então o partido terá que forçosamente destinar, vamos lá, 70% no exemplo, destinar, eu falo 70%, porque curiosamente nas eleições para vereador, é muito mais frequente a presença de candidaturas de afro-brasileiros e afro-brasileiras. Então, quanto mais alto o mandato disputado, menos frequentes são os candidatos afro-brasileiros e afro-brasileiras. E aí, e diga-se de passagem, nós estamos num estado aqui que é muito indígena, tem uma proporção importantíssima da população de origem indígena, e quero dizer que o que eu estou falando aqui sobre os afro-brasileiros se aplica exatamente igual para as candidaturas de pessoas indígenas. Também há que se observar essa mesma proporcionalidade. Isso é muito interessante, porque o recurso vai na mesma proporção que esses segmentos, digamos assim, estão presentes nessa teia de diversidade que é a composição da sociedade brasileira. Então, depois dessa consulta, o Supremo Tribunal Federal julgou a ação de descumprimento, a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 738, em que dirimiu vários temas, dúvidas dos partidos, e hoje eu queria concluir essa particularidade dizendo que também temos as resoluções atuais, inclusive novidades para esta eleição. A principal, para mim, sobre isso, é a abertura de conta específica para essas populações. Por quê? Nas eleições passadas, de 2020 e 2022, nós já tínhamos essa proporcionalidade, mas nós não tínhamos como aferi-la na prática, porque sem contas específicas, nós vimos, e vocês assistiram, candidaturas de pessoas evidentemente brancas, que se apresentaram como pessoas negras, mas que era impossível dizer que o recurso que ela utilizou para a campanha foi destinado ou não para uma candidatura de pessoa afro-brasileira. Nós tivemos, inclusive, um famoso caso de um candidato a governador de um estado, que eu não mencionarei o nome, mas é o mesmo onde nasceu Caetano Veloso, que se apresentou como uma pessoa branca após algumas sessões ali, talvez, de bronzeamento artificial. Mas é lógico que a norma não foi pensada para isso. E muito rapidamente eu vou dizer, sem poder me aprofundar pela exiguidade do tempo, para quem se pensou essa norma? Para aquele que teve uma avó afro-brasileira, sou descendente de afro-brasileiro, por isso eu tenho também esse direito. Tivemos um presidente da República que disse que a sua família tinha até um pé na cozinha, quando foram falar sobre questões de racialidade. Não basta ter um pé na cozinha, tem que ter o corpo inteiro imerso no mundo da discriminação racial. São essas as pessoas que esse dinheiro, desse financiamento de campanha, busca atender. Eu disse, Marilda, naquele seminário no TSE, onde tive a honra de dividir a mesa com você também, disse assim, essa verba foi destinada para aqueles que são olhados com desconfiança quando entram nos supermercados. Essa verba foi destinada para aqueles que, quando passam numa calçada à noite, outra pessoa muda de lado da calçada por acreditar que vai ser assaltada. Essa verba é destinada para aqueles que, quando usam um terno e gravata, podem ser juízes, mas são vistos como motoristas, como vigilantes. Nenhum desdoiro aí para os motoristas e vigilantes. Mas o crivo social do racismo brasileiro está no olhar. Nos Estados Unidos, não. O racismo norte-americano, ele é também geracional. Então, ele envolve origem, envolve família. No Brasil, não. As pessoas olham pela cor da pele,
a forma como é o cabelo, o formato do nariz, e isso faz com que as pessoas sejam julgadas por isso. Isso é um fato social, um fato sociológico, e é esse fato que essas normas respondem. Também, e aí eu vou tratar dos demais temas mais rapidamente, eu queria chamar a atenção para a evolução das normas sobre a questão de gênero. Nós estamos falando agora só sobre a questão de sexo. Gênero é outra coisa. Gênero é uma coisa completamente diferente. As pessoas podem nascer com determinados órgãos sexuais, com gônadas, que os fazem apresentar como tendo determinada expressão sexual, mas o gênero é uma coisa completamente diferente. É de outra coisa que nós estamos falando. Claro que há ligações, mas é de outra coisa que nós estamos falando. A Justiça Eleitoral compreende isso. Existem pessoas que, embora tenham a expressão física masculina, têm toda uma expressão interna, literalmente de alma, de composição, de modo de se ver, desde a infância, normalmente, como mulher. E o oposto também ocorre. Não se trata de opção, se trata de uma condição humana, que apenas tem que ser respeitada e nada mais do que isso. E, felizmente, a norma eleitoral brasileira não só respeita, como está traduzida em comandos. Por exemplo, no artigo 16 da resolução 23.659, nós temos lá: é direito fundamental da pessoa transgênera, preservados os dados do registro civil, fazer constar do cadastro eleitoral seu nome social e sua identidade de gênero. E um debate muito interessante, que inclusive eu retrato no meu livro, que eu tive a honra de ser convidado pelo professor Pedro Lenza para integrar a coleção Esquematizado. Inclusive, né, doutor Paulo, eu quero ter a honra de voltar aqui em breve ao Amapá para lançar a segunda edição do meu livro, que já está saindo agora totalmente atualizada com as resoluções de 2024. E tem uma particularidade, eu já estou caminhando aqui da terça parte para o final, né? Tem uma particularidade nesse livro, que eu conto a história de um processo que ainda está em julgamento no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Até o término da segunda edição, não havia sido concluído o julgamento. Mas onde um candidato homoafetivo se fez constar de uma lista partidária como uma pessoa transgênero e, portanto, pleiteou que se constasse da lista como mulher. Olha que debate mais interessante. Só que ele jamais se apresentou como mulher. Ele jamais se expôs como mulher. Na sua imagem pública, nas suas redes sociais, em todas as expressões públicas das suas manifestações pessoais, ele jamais se apresentou como uma mulher transgênero, mas como um homem homoafetivo. E então, agora se discute a possibilidade de reconhecimento da incompletude da lista no que toca às candidaturas femininas, porque foi contabilizado um homem, ainda que homoafetivo. Veja como são diferentes e como é complexo esse tema. E, curiosamente, a advogada que sustenta a tese de que a lista está incompleta, porque não se trata de uma mulher transgênero, é a presidente da Comissão de Diversidade do Conselho Federal da OAB, que entende profundamente do assunto e que ela própria é uma mulher transgênero e que advoga nesse processo. Olha como nós temos uma riqueza de debate extremamente profunda. E, bom, também eu queria falar que a democracia, ela pode e deve se defender. A tal democracia defensiva de Karl Loewenstein. Nós há muito tempo estamos debatendo isso, desde o pós-guerra. As democracias, elas não são e não podem ser apáticas diante dos riscos
que se lhes são apresentadas, elas devem e têm mecanismos para se defender. Por exemplo, na ADI 3592, que foi relatada pelo ministro Gilmar Mendes, se estabeleceu a constitucionalidade do artigo que estabelece a cassação por compra de votos. Isso é uma maneira efetiva de defesa da democracia. Para ter voto, não basta ter o voto obtido na urna, é preciso pensar também como esse voto foi obtido. Se ele foi obtido com abuso de poder, se ele foi obtido com compra de votos, ou melhor dizendo, captação ilícita de sufrágio, se ele foi obtido à custa da desinformação, então esse voto não pode ser corretamente contabilizado. E para terminar, eu deixei a minha maior surpresa. Porque eu tenho um irmão que é doutor em medicina veterinária. Inclusive, ele foi o fundador da Academia Brasileira de Medicina Veterinária Legal. Ele, como eu, somos veganos, somos extremamente devotados a esse tema da liberdade e da integridade dos animais não humanos. E eu me perguntei, quando publiquei a primeira edição do livro, como é que fica? Como é que pode haver um diálogo entre o direito animal e o direito eleitoral? E aí, diante dessa pergunta, eu próprio liguei para ele, falei com ele longamente sobre o assunto, com outras referências do direito animal que eu conheço, e aos poucos eu fui cunhando algumas ideias. Mas depois o Tribunal Superior Eleitoral veio e me facilitou a vida. Porque a primeira conexão em que nós poderíamos encontrar uma relação entre o direito eleitoral e o direito animal, a mais óbvia, e eu vou continuar pesquisando até chegar em níveis mais profundos disso, era o tema da propaganda eleitoral e do uso, olha só, dos fogos de artifício com estampido nas campanhas eleitorais. Porque todos sabem que são fonte de danos, às vezes irreversíveis, para os pets. Não só animais domésticos, como animais silvestres, sofrem duramente com os fogos de estampido. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Descobri bom, além do Código Eleitoral dizer, apontar como ilícita qualquer forma de propaganda que seja proibida por lei, eu descobri que vários municípios e até alguns estados tinham normas proibindo fogos de estampido. O município de São Paulo é um deles. Então eu já imaginei que no município de São Paulo, como havia norma proibindo fogo de artifício com estampido, então que essa forma de propaganda seria proibida, considerado que já dizia desde 65 o Código Eleitoral. Mas para terminar, o Tribunal Superior Eleitoral facilitou a minha vida, mantendo por unanimidade uma decisão do TRE de Sergipe, no RESP 0600-930, dígito 37, em que ele afirmou que fogo de estampido não é forma de propaganda. Portanto, se trata de gasto ilícito de campanha. Então, se vocês ouvirem fogos em campanhas, já estamos sabendo que nós estamos tratando de gastos ilegais, porque eles não poderão constar da prestação de contas, porque o TSE já decidiu que não se trata de forma de propaganda. É um abuso, na verdade, uma maneira abusiva de chamar a atenção das pessoas. Propaganda é algo que tem conteúdo com a finalidade de convencer, de esclarecer. E, portanto, fogo de artifício não é propaganda, e quem diz isso não é Marlon Reis, é o plenário unânime do Tribunal Superior Eleitoral. O que me fez evitar ter que dar uma volta danada, quem sabe tivesse que fazer até uma nova iniciativa popular para proibir fogo de estampido. Mas, felizmente, não foi necessário. E, com isso, eu termino essas minhas palavras. Obrigado.